Olá, meu nome é Daniel dos Apóstolos. Eu quero lembrar vocês que o meu apóstolo é apenas meu sobrenome. Se alguém hoje em dia falar que é apóstolo de Cristo, da Bíblia ou que seja, é mentiroso, tá bom? Não existe mais apóstolo nos dias de hoje. Eu vou estar pregando aqui, dando continuidade a que eu preguei da última vez, foi Gálatas 1. Eu vou avançar aqui, eu vou começar lá agora em Gálatas 3, a partir do versículo 1, né? Vou pregar os dois primeiros versículos só. Agora aqui no começo, para a gente dar início à conversação, 1 e 2. Paulo começa já esse capítulo 3 de Gálatas, chamando eles de insensatos. Tal tamanho era a insensatez dos Gálatas, que estavam descaindo da fé, somente do evangelho da fé, para outro evangelho, né, anátema, um evangelho maldito, o qual constitui que temos que fazer algo para Deus para poder ser salvos. Vamos então dar uma olhada nesse capítulo aqui. Gálatas 3, a partir do versículo 1. Ó insensatos Gálatas, quem vos fascinou a vós, antes cujos olhos foi representado Jesus Cristo como crucificado? Sois só isso que quero saber de vós. Foi por obras da lei que recebeste o Espírito, ou pelo ouvir com fé? Então aqui ele bota, claramente eles sabiam que era pelo ouvir com fé, então ele faz essa pergunta ironicamente, se era por obras ou era por ouvir com fé. E hoje em dia eu te faço a mesma pergunta, você tem salvação por obras ou por ouvir com fé? E aqui agora Gálatas, né, 3, a partir do 5, para a gente se aprofundar um pouquinho mais. Aquele, pois, que vos dá o Espírito é que opera milagres entre vós, acaso o faz pelas obras da lei ou pelo ouvir com fé? É pelas obras da lei ou pelo ouvir com fé? Assim como Abraão creu a Deus e isso lhe foi imputado como justiça. Sabei, pois, que os que são da fé esses são filhos de Abraão. Ora, a Escritura, prevendo que Deus havia de justificar pela fé os gentios, anunciou previamente a boa nova a Abraão, dizendo: em ti serão abençoadas todas as nações. De modo que os que são da fé são abençoados com o crente Abraão, pois todos quantos são das obras da lei estão debaixo da maldição, porque está escrito, maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas que estão escritas no livro da lei, para fazê-las. E em verdade que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá da obra, da perseverança, da fé. Certamente só isso. É muito lindo. Ora, a lei é da fé. Ora, a lei não é da fé. A lei não é da fé, mas o que Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for
pendurado no madeiro, para que aos gentis viesse a benção de Abraão em Jesus Cristo, a fim de que nós recebemos pela fé a promessa do Espírito. Então, aqui nós conseguimos ver nitidamente, ou seja, quando a gente fala que a gente recebe a salvação por graça, mas aí logo em seguida fala que a gente tem que perseverar para se manter a salvo, para não perder a salvação, certamente a gente está falando que o sacrifício de Cristo não é pleno, não é completo. A gente está falando que Cristo morreu em vão. A gente está se desviando, porque a palavra de Deus é bem clara. Em João 7, não lembro agora qual o versículo, deixa bem claro que se alguém quer conhecer a obra de Deus, quer saber se a doutrina é de Deus, vai entender que a doutrina que dá só glória a Deus é de Deus. E a doutrina que dá glória ao homem não é de Deus. A doutrina que você prega, o que você escuta, o que você crê, está dando glória somente a Deus? Se atenta a isso. Ou você tem um pinguinho de glória. Por exemplo, assim, olha, tenta ver. Não, se eu não perseverar, se eu não estiver firme, eu posso perder minha salvação. Então você recebeu por graça e mantém ela pela sua perseverança, pela sua luta, pelo seu combate. A glória está sendo dada somente a Deus? Não seja hipócrita. Entenda, a graça é isso, é Cristo, é o favor de Deus. E agora, por sabermos que temos a salvação, que somos nascidos de novo, nascidos de Deus, devemos sim perseverar, sabendo que se tropeçarmos, não vamos cair de vez. Um salvo não permanece caído. Um salvo não pode se apostatar, porque ele é salvo. Um apóstata é aquele que só professa. É um que nunca creu, verdadeiramente creu no seu coração. Entende? Um apóstata é aquele que sempre teve aquele, não, mas eu tenho que fazer aquilo, outro. Uns falam bem claramente, não, tem que batalhar, tem que lutar para se salvar. Ou seja, ele vai ser salvo, ele vai falar, graças a Deus e a mim, né, que batalhei, Senhor. Não é esse o evangelho. O evangelho não é esse. Esse é um evangelho anátema. O evangelho é somente crer em Cristo Jesus como seu único e suficiente Salvador. Aqui a gente consegue ver que todo tempo o apóstolo Paulo deixa bem claro que é por obras. Por obras? É por obras, né? Não, é por fé. A fé é o firme mandamento de tudo. Para todo aquele que crê, tem a vida eterna. Quem crê é nascido de novo. E essa fé não vem de nós. É dom de Deus. Se você acha que uma pessoa que é nascida de novo, ela pode voltar atrás, realmente você ainda não entendeu a obra de Deus. Ou se você acha, então eu estou salvo porque eu creio em Cristo Jesus, eu posso pecar à vontade, então você também não entendeu nada. Porque uma pessoa que é nascida de Cristo não vai querer viver em pecado. Uma ovelha não quer viver em chiqueiro. Uma ovelha não quer viver na lama. Porque ela é ovelha, é a natureza dela. E agora, a natureza do homem natural é de porco. Ele vai viver na lama, ele vai querer viver na lama. Mas a natureza que vem de Deus, ela não vai deixar ele viver na lama. Em todo tempo ele vai querer estar com seu pastor. Ele conhece seu pastor, ele segue a sua voz. O pastor fala e as suas ovelhas seguem ele. Então, não, o Senhor não toca, não empurra com força, não é forçado. É simplesmente as suas ovelhas conhecem a sua voz e elas o seguem. Entende? As ovelhas seguem o Senhor, mas seguem porque são ovelhas.
não porque são porcos. O porco não segue o pastor. Entenda isso. O pastor de porcos, a gente consegue ver que ele lá na passagem do filho do pródigo, ele anda com uma vara todo tempo, batendo, tocando esses porcos, porque eles precisam ser empurrados, precisam ser mandados para ir em algum lugar. Mas a ovelha não, ela segue a voz do seu pastor. Não é uma coisa linda? Quando a gente tem certeza da nossa salvação, porque a gente segue a voz do nosso pastor. O nosso pastor manda a gente se batizar, então vamos nos batizar, porque ele mandou. Não é para ter salvação, mas é porque ele nos deu a salvação e ele é nosso pastor e ele está mandando que nós nos batizemos. Nosso pastor manda a gente perseverar na fé, perseverar nas coisas que ele manda, nos preceitos, nas doutrinas. Então, vamos perseverar, porque o nosso pastor nos manda. Ele fala para nós fazermos, vamos fazer tudo que ele pede. Mas porque somos ovelha. Não porque, não temos que fazer isso para perder, para não perder, para ganhar. Não! É simplesmente porque somos ovelhas. As ovelhas fazem a vontade do seu pastor, seguem ele, simplesmente assim, seguem o seu pastor, tá bom? Fiquem com Deus e creiam em Cristo Jesus como seu único e suficiente Salvador. Amém.